O que eu estou querendo dizer? É justo que se eu tenho pais que não têm renda e que dependem de mim, são meus dependentes no imposto de renda, é justo que eu possa colocá-los num plano de saúde, porque se eu tiver que, além de todo o despejo que eu já tenho no sustento deles, ainda vou ter que pagar um plano de mercado para pessoas idosas, é claro que isso vai ser um peso muito grande. Mas se esses pais, mesmo sem renda, eles não são meus dependentes, eu tenho, por exemplo, um irmão que é dono de uma empresa, né? Então é justo que o meu irmão pague lá, né? Que eles sejam dependentes do meu irmão, não de mim. Né? Então por isso é que tem que ser restritivo, né? E obviamente, se não for restritivo, você vai ter um custo muito elevado. Mas essa forma de incluir pais, né? Sem renda, ela é um elemento também muito importante de muita justiça. E a questão é o seguinte, no caso da Caixa, nós tínhamos filhos até 27 anos, né? Que é um elemento que acaba sendo interessante para o plano, né? Porque é a faixa etária que menos utiliza. Então, é uma faixa que todo mundo sabe, né? Pelas estatísticas aí, inclusive de sinistralidade, sabe-se que a faixa de 19 a 31 anos é das faixas que menos consome, né? E que acaba contribuindo mais do que utilizando, né? E aí eles vão lá e fazem essa estupidez que é barrar nos 24 anos, né? Bom, determina o fechamento dos planos atuais não adequados às regras, né? O nosso plano de saúde está fechado, né? Já não, os funcionários que entrarem a partir de agora na Caixa não terão direito ao plano, né? Exclui o plano de saúde, né, que é mais ou menos, né, uma coisa consequência da outra, né? Exclui o plano de saúde do pacote de benefícios, né? Eu detesto essa palavra benefícios, mas é o nome que se dá, né? Pacote de benefícios dos editais de concurso público, impõe a divisão com os usuários dos custos totais, aquilo que eu falei, que hoje nós pagamos só 30% dos custos assistenciais, mas a tendência é que nós vamos pagar 50% dos custos totais. Proíbe a inclusão, isso aqui é outro absurdo, né? Proíbe a inclusão do detalhamento em acordo coletivo de trabalho. Nós tínhamos no nosso acordo coletivo de trabalho todo o detalhamento do plano, né? Ele foi mantido agora, mas já tem a previsão de que vai ser excluído, né? E delega a normatização para a SEST, né? Que é a Secretaria lá de Controle das Estatais, que nós conhecemos, né? Toda vez que a SEST solta uma resolução, a gente sabe que é para beneficiar a gente, né, gente? Só que não, né? Só que não, né? Bom, aí, então tudo isso, como eu disse, né? Ele possibilitou essa unidade entre aos trabalhadores das empresas públicas, né? Das estatais federais, né? E a gente já teve algumas iniciativas aí, aliás, bastante iniciativas, né? Nessa luta unificada, né? Bom, basicamente a gente poderia resumir essas duas questões centrais, o resto, na verdade, acaba sendo desdobramento dessas iniciativas, né? Tivemos lá o PDC 956, da deputada Érica Cocai, né? A gente vai explicar um pouquinho mais o que é o PDC e qual é o objetivo dele, né? E a Érica entrou com esse PDC no dia 28 de maio de 2018, e nós realizamos aqui, em Brasília, né? O Nilson até mencionou aqui o nosso seminário, que foi no dia 28 de junho, né? Um seminário conjunto, né? Que foi um seminário que teve uma grande repercussão. Nós reunimos um grande número de representantes das mais diversas empresas, né? Hein? Estava muito cheio e muito representativo, né? Bom, e aí o seminário, ele teve algumas resoluções, aí é uma foto aí do seminário, né? Da mesa do seminário. Ali no meio é a deputada Érica Cocai, que participou lá já do evento, né? Falando, né? Bom, e nós tivemos aí o envolvimento de trabalhadores da Caixa, além da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras, da Embrapa, da Codevasf, da Eletrobras, Eletronorte, Eletrosul, Furnas, Correios, BNDES, BNB, entre outros. Tá certo? Então, estava muito bem representado lá pelos diversos setores aí, né? E as principais deliberações que nós tivemos lá, são umas 20 deliberações, mais ou menos, mas eu coloquei aqui as mais, digamos assim, mais estruturantes aí, né? Que foi, primeiro, o apoio ao PDC da Érica, né? PDC 956, com a participação na audiência pública, que aconteceu no dia 28 de agosto,
né, que foi também um evento de muito sucesso, né, não coube na sala da comissão, né, teve que colocar numa sala, teve que ocupar 2 salas das comissões lá na Câmara, né, foi preciso colocar um telão na outra sala lá para o pessoal que sobrou, né, que não conseguiu entrar na sala, assistir. Muitos de vocês acho que participaram lá, né? Bom, a denúncia às autoridades de órgãos públicos, a carta aberta. A carta aberta é essa carta que a gente distribuiu aí para vocês, depois vocês dão uma olhadinha, né, que é uma carta onde a gente faz a denúncia para as autoridades públicas, de forma genérica, né, para deputados, enfim, secretários, né, para Ministério Público, para todas as, para OAB, né, até CNBB, etc., né, que para que cada segmento, né, cada órgão na sua competência, né, esteja atento para o problema, né, e que faça o que for possível fazer no seu nível de competência, né. Então, a carta tem esse objetivo, né, e essa carta ela está datada aí de 15 de agosto, mas essa carta né, ela é perene, né, nós vamos utilizar ela bastante ainda. Muito bem. Tivemos o dia de luta, né, em defesa dos planos de autogestão, que foi esse dia de luta, que foi no dia 25 de julho. A ideia é que cada empresa fizesse, né, cada entidade fizesse de acordo com as suas especificidades, né, então nós na época, né, da Caixa e dos bancários, nós estávamos em campanha salarial, então a gente agregou lá no debate da campanha salarial, mas cada empresa fez de acordo com a sua realidade, com as suas necessidades, né? A realização de atos públicos, tem acontecido diversos atos públicos, né? Fizemos um encontro jurídico com os departamentos jurídicos das entidades que estão envolvidas, né? Fizemos esse encontro jurídico no dia 20 de setembro, né? O encontro jurídico, a principal deliberação do encontro jurídico foi formalizar uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho, né? Essa denúncia foi apresentada no Ministério Público do Trabalho no dia 26 de setembro. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Né? Seminários estaduais e por empresas, tem acontecido alguns, acho que isso aqui é importante que as entidades intensifiquem isso. Né? Criação de um comitê nacional, é um comitê informal, né? Mas que seria um comitê mais ou menos sintonizado com o Comitê em Defesa das Empresas Públicas, né, para que a gente fazer um debate, né, seria um subcomitê, vamos dizer assim, né, para a gente possa fazer o debate específico dos planos de saúde. Ampliação do escopo da ANAPAR e da Unidasprev, né, a ANAPAR acho que todos conhecem, né, que é a Associação Nacional dos Participantes dos Fundos de Pensão, né, a Unidasprev é uma outra entidade que tem o mesmo caráter, né? E o debate que nós fizemos foi porque, na verdade, dos debates que vinha sendo feitos, né, até antes do seminário e tal, era da necessidade da gente criar uma instituição que fosse em defesa dos participantes de planos de autogestão. Né? E a ideia que surgiu no seminário foi de que, olha, nós já temos estruturas que são a ANAPAR, por exemplo, a Unidasprev, que defendem os participantes dos planos, dos fundos de pensão. Né? Então, a ideia é que a gente pudesse ampliar o escopo dessas entidades para que elas possam abranger também o debate dos planos de saúde. É um debate que está sendo feito, né? Nós estamos já em negociações bem avançadas aliás, agora no horário do almoço, a gente teve uma reunião com o Braulio, né, que é o presidente da ANAPAR. Aliás, até o Braulio pediu para eu dar um recadinho para vocês aqui, daqui a pouquinho eu vou dar esse recado, né? Não posso esquecer, de um evento que eles vão realizar aqui em Brasília, mas no sentido da gente ampliar o escopo para que a gente não crie uma nova estrutura. A gente já aproveite a estrutura que tem, amplie ela, evidentemente, né? E dote ela das necessidades aí que ela vai ter para atender também esse aspecto. Né? Bom, e, por último, o fortalecimento do SUS. Né? Entendendo, e aí essa correspondência, ela foca muito bem isso, depois se vocês lerem com cuidado, aí vocês vão ver toda a lógica dessa questão, né? Quer dizer, entendendo o seguinte, que os planos de saúde de autogestão, eles são, na verdade, aquilo que a Constituição e a lei
fala sobre saúde suplementar. Nós somos a verdadeira saúde suplementar. Né? Nós vamos aprofundar um pouquinho isso aí também. Né? E que, portanto, não tem muito sentido a gente falar em defesa dos nossos planos de autogestão e esquecer que ele é parte integrante da saúde pública. Né? Então, nós precisamos pensar, fazer a discussão do SUS como um todo. Né? Ontem nós tivemos o debate aqui, né? E eu até tenho algumas observações para fazer em relação ao que foi dito aqui ontem, né? E a gente, mas no momento, isso aqui a gente vai focar logo na sequência aí, tá? Bom, e aí uma das iniciativas foi constituir, então, o comitê, né? O comitê, na verdade, ele não é fechado, na verdade, a ideia é que a gente amplie ele com outras entidades que possam se agregar, né? Por enquanto, as entidades que estão participando, né? A FBNDES, né? A ANABB, que é a Associação Nacional do Banco do Brasil, dos Trabalhadores do Banco do Brasil, né? A APA-BNDES também do BNDES, né? A ACEF-Furnas, né? Associação da Furnas, a FENAI, que é a nossa Associação da Caixa Econômica Federal, a FENTECT, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios. Lá eles têm duas federações, né? Então tem a FENTECT e a FINDECT, todas as duas estão participando. Da mesma forma, os petroleiros também, né? Tem a Federação Nacional dos Petroleiros, a Federação Única dos Petroleiros, ambas também estão participando. Temos o Sindisfurna, né? Temos o Simpaf, né? E a Unidasprev. Por enquanto são essas entidades que estão aí nesse processo, mas a gente está aberto para agregar outras entidades que possam contribuir, que tenham interesse nessa questão, né? Bom, isso aqui é apenas uma demonstração aí de uma das atividades que nós fizemos, né? Eu vou trazer muita imagem aqui, muita referência da Caixa, que é a minha praia, tá, gente? Mas, logicamente, a gente, né, sabe que a luta é de todos, né? Não é uma luta corporativa, né? Bom, sobre o PDC da Érica Cocai, eu queria falar um pouquinho sobre ele com vocês, né? Primeiro, explicar um pouquinho o que é um PDC, né? Que é um projeto de decreto legislativo, no caso, PDC é da Câmara Federal, né? Tem os PDS que são do Senado, e o PDC é um instrumento de... o PDC não, o projeto de decreto legislativo, né? Ele é um instrumento de competência exclusiva do Legislativo. E ele trata de temas que fogem ao escopo do Legislativo, percebe? Então, normalmente, quer dizer, tem vários exemplos, mas o que tem sido muito comum, né, se vocês entrarem no site da Câmara e consultarem lá PDC, vocês vão ver que os PDCs, normalmente que a gente vê, são PDCs que propõem a sustação de medidas, normalmente do Executivo. Normalmente, medidas do Executivo. É como, aí o doutor me corrige se eu estiver falando uma bobagem, mas eu costumo dizer o seguinte, é como se fosse um mandato de segurança do Legislativo. Né? Quer dizer, uma ação, uma iniciativa que um poder, né, normalmente o Executivo, toma e que o Legislativo entende que aquela medida é inadequada, por alguma razão. Né? Então, o Legislativo ele tem esse poder de editar os PDCs para questionar essas medidas. Aí ele vai pedir a sustação daquela medida. Né? E detalhe, não é sujeito, ele tem que tramitar nas duas casas, né? Então, se ele começa na Câmara, ele tem que terminar no Senado e vice-versa. Né? Mas ele tem uma questão muito importante, ele não é sujeito a veto. Né? As casas aprovaram, está aprovado. Tá certo? Então, isso é um instrumento muito poderoso, muito importante. Né? Bom, então a Érica Cocai entrou com esse PDC 956, lá no dia 28 de maio, com o objetivo de sustar a resolução 23. Né? Ela foca na 23. Temos a resolução 22 também, mas se nós sustarmos a 23, praticamente torna a 22 inócua. Né? Porque a 22 meio que regulamenta, né, as medidas que as empresas têm que tomar em relação aos órgãos controladores. Tá certo? Muito bem. Bom, e aí, o que ela usa como justificativas lá? Eu peguei algumas, não peguei tudo, evidentemente, não dá para reproduzir, que é um documento muito longo, mas eu peguei alguns pontos que são bem centrais ali. Né? Então, ela vai dizer aquilo que eu falei, ela extrapola a competência da CGPAR ao tratar de matéria prevista em lei, né? Que no caso a Lei 9656. Né? Segunda coisa, ela interfere
em matéria de competência da ANS, Agência Nacional de Saúde. Ela vai dizer lá coisas que, né, quem tem que dizer é a ANS, se é que vai dizer. Né? Bom, viola direitos adquiridos. Né? Então, isso todos nós sabemos, sentimos na pele, tá certo? Nós temos plano de saúde desde que nós entramos na empresa e hoje o nosso plano de saúde estão para ser extintos. Extintos, é esse que é o termo. Nossos planos de saúde estão para ser extintos. Eles não estão sendo limitados, não. Né? E afronta a hierarquia das normas, criando fatos novos e obrigações para outras entidades, além das empresas estatais federais. Quer dizer, vocês viram lá que na definição a CGPAR é uma comissão interministerial que cuida da questão das empresas que são, que o governo tem, que é acionista, né? O governo é acionista dessas empresas. Né? E ela vai lá e começa a ditar regra para... Né? Então, tudo isso aí são algumas das justificativas que a Érica utiliza lá no projeto dela. Muito bem. Aqui a foto não está muito boa, mas é a foto lá da mesa lá da audiência pública, lá do dia 28 de agosto. Tá? Bom, as atividades já realizadas. Né? Desculpa. As atividades realizadas e a tramitação do PDC. Aqui nós estamos falando do PDC ainda. Muito bem. Então, o PDC ele tramita na Câmara Federal, ele atualmente está na CETASP, né, que é a Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público, né, e ele deve, se aprovado na CETASP, ele vai passar pela CCJC, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Né. Bom, uma vez aprovado, né, se ele for aprovado nas duas comissões, ele segue para o Senado, né, onde vai passar por uma tramitação semelhante. Bom, foi realizada, então, a audiência pública no dia 28/8, né, o relator foi escolhido, é o deputado Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul. Diga-se de passagem, ele é o presidente da comissão, não é? Da CETASP, se eu não me engano. Ele é o próprio presidente e relator, não sei. Se eu não me engano é. Mas, enfim, ele é o relator do PDC na comissão. Né? E ele aprovou, ele já fez o relatório, ele já apresentou o relatório, já foi debatido, já iniciou o debate dele na comissão. O relatório dele é pela admissão, né? Então ele está favorável a nós. Né? E ele foi debatido na reunião ordinária do dia 17/10, e nessa reunião foi pedido vistas por 2 deputados do Solidariedade, o Augusto Coutinho e o Lucas Virgílio. Né? E aí a gente já está até se mobilizando para ir conversar com os deputados para saber, afinal de contas, o que eles, né? Se eles estão a favor, se eles estão contra, qual que vai ser a posição deles. Né? E, obviamente, que nós precisamos fazer uma pressão em cima dos demais deputados que participam da comissão para que a gente possa aprovar. Né? Bom, está agendada a nova reunião da CETASP para o início de novembro. Né? Normalmente as reuniões das comissões são semanais, mas agora no período eleitoral elas estão mais esparsas, né? Então ela será no início de novembro. Então nós temos aí pouco tempo para tentar... Não. Oi? Sim, sim. Nós vamos estar conversando aí, vamos estar passando os informes a respeito. Bom, temos que fazer o debate, então, com os componentes da comissão, já falei isso. Né? Bom, aqui eu queria entrar um pouco nessa discussão, que eu estava falando de vocês, da saúde pública e dos planos de autogestão. Isso aqui é a nossa tão vilipendiada Constituição, tá certo, nos últimos tempos, né? Parece que nós não temos mais, né? Infelizmente não tem mais o guardião da Constituição, pelo que a gente está vendo, né? Mas, enfim, formalmente ela ainda existe. Né? Bom, mas o que diz a nossa Constituição sobre saúde pública? Né? Então, nós temos lá os artigos 196 a 200, né? Que tratam da saúde pública, né? Ela sintetiza lá tudo que tem a ver com a saúde pública. Eu peguei esses 2 artigos aqui que acho que estão mais afetos ao nosso debate aqui. O artigo 196, ele diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Aí o artigo 197, são de relevância pública as ações de serviço de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros.
e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Tá certo? Então, aqui, né, nesse artigo 97, aqui é onde a gente... né, onde está definida aqui a saúde suplementar. Quer dizer, para além da esfera pública, também os entes particulares, vamos dizer assim, né, não necessariamente empresas, né, mas instituições de direito privado, né, poderão operar a saúde, mas tendo claro o seguinte, gente, que nós estamos falando de saúde pública. A saúde não é privada, a saúde é pública por definição da Constituição. Tá? Então, nós não podemos perder isso de vista. Né? Porque o que nós temos, na verdade, quando a gente vê as operadoras de mercado, né, para elas, saúde é mercadoria, é mercado. É mercado, elas estão no mercado para ganhar dinheiro. Tá certo? Então, nós temos que ter essa clareza. Né? Muito bem. Diferente dos nossos planos de autogestão. Tá certo? Muito bem. E depois nós temos lá a Lei 8080 de 90, que regulamenta os artigos aí da Constituição que falam. Tem outras leis, mas essa aqui é a principal, né, que regulamentam os artigos da Constituição que falam sobre a saúde. Né? Então, ela vai dizer lá no artigo 2º, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. No parágrafo 2º do mesmo artigo, ela diz o seguinte, o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Né? Então, é um direito, uma questão, é um direito público, um direito fundamental, né? A responsabilidade é do Estado, mas ela não emite a responsabilidade de outros, outros segmentos da sociedade. Né? Então, é a responsabilidade de todos. Né? Bom, e lá no artigo 4º, ela vai dizer o seguinte, ó, o conjunto de ações e serviços da saúde, prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, e das fundações mantidas pelo operador público, constitui o Sistema Único de Saúde. Aí no parágrafo 2º ela vai dizer o seguinte, a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. Veja, então não está dizendo o seguinte, ó, tem uma saúde privada, não existe saúde privada, é o Sistema Único de Saúde, né, que admite a participação de empresas privadas. Né? Então não podemos perder de mente que é um dever do Estado e é um direito fundamental do cidadão, então não pode ser confundido com mercadoria, gente. Não pode hipótese alguma. Né? Bom, aqui eu queria dizer para vocês o seguinte, aí eu falei para vocês na minha apresentação que eu participei durante muitos anos dos debates da CUT. Né? E lá, evidentemente, na CUT, nós temos um segmento importante, várias pessoas que são super envolvidas com a discussão da saúde pública. Né? E é uma discussão muito complexa, né? Porque a tendência é que as pessoas sejam contra a saúde suplementar, como se a saúde suplementar fosse concorrente da saúde pública. E ela não é, ela é complementar, como a lei diz. E ela tem que, quer dizer, na prática, né, ela pode ser concorrente e pode ser predatória, como ela é predatória da saúde pública. Né? Mas, em tese, ela não é. Então, o que nós vamos fazer não é acabar com a saúde suplementar, mas fazer com que a saúde suplementar cumpra o papel que está definido na lei e na Constituição. Né? E vocês já perceberam que as nossas autogestão de saúde cumprem exatamente esse papel? Então, nós somos a verdadeira saúde suplementar. Né? Agora, né, aí o debate que fica lá é o seguinte, não, como é que você pode dizer que você, isso para mim, né, uma coisa bem pessoal, né, porque todo mundo sabe que a Caixa Econômica Federal tem um plano de saúde, né? Tinha, eu já estou falando do passado, mas ainda tem, né? Mas não vai ter logo, logo. Né? Bom, mas como é que você pode dizer que você defende o SUS e você vai lá defender o plano de saúde da Caixa? Eu falei, as coisas não são excludentes. Né? O nosso plano de saúde é um plano de saúde que contribui para a saúde pública. Né? E aí, se vocês lerem o documento, a gente fala bastante sobre isso. Veja, a saúde suplementar, as autogestões das empresas públicas, né? Elas agregam mais ou menos uns 3 milhões e pouco de pessoas.
tá certo? Entre funcionários e dependentes. Né? Veja, esse negócio de dizer, olha, a gente não usa SUS, não é verdade, todo mundo usa o SUS. Em alguma medida, todo mundo usa o SUS. Né? Mesmo que não seja aquela situação lá da emergência, que sofreu um acidente e foi levado, né? Mesmo que não seja essa situação, todo mundo usa o SUS. Mas, evidentemente, que quem tem um plano de saúde de autogestão com a característica do nosso plano, né, utiliza, ele alivia, né, o SUS. Né? Nós sabemos da dificuldade que o SUS tem, principalmente no atendimento da saúde básica. Né? Então, nós sabemos que você tirar 3 milhões de pessoas desse sistema, você alivia, você melhora, você otimiza o atendimento ao público em geral. Né? Não significa que a gente não tenha. Tá, eu estou terminando aqui. Tá bom, estou terminando aqui, gente. É que eu falo bastante mesmo. Mas, então, isso é muito importante. Né? E aí, se vocês forem ver, né? E eu vou falar mais para frente aqui, né? Bom, e aí já falando um pouquinho sobre isso, né? Que é uma das resoluções que a gente tirou, a defesa do SUS, né? Quando a gente fala da luta contra as resoluções 22 e 23, né? Fica uma coisa meio capenga, porque é evidente que nós precisamos lutar contra isso, mas nós precisamos lutar pelo fortalecimento da saúde pública, do SUS. Né? E aí nós temos no mesmo diapasão, na mesma linha, a emenda constitucional 95, que é a PEC da morte. Né? Que é a PEC da morte, tá certo? Onde todos vocês, em alguma medida, participou dessa luta aí contra a limitação, né, dos recursos públicos, né? Não só para a saúde, mas para as áreas sociais de um modo geral, mas aqui o nosso assunto é saúde pública. Né? Então, a PEC da morte congela por 20 anos, né? Congela não, na verdade, ela reduz. Se nós vamos ver, há uma redução dos valores, né? O valor nominal pode até crescer, né? Mas, se você for comparar com o crescimento populacional, na verdade, você vai ter cada vez menos recursos sendo destinados para a saúde pública. Né? Então, essa luta, ela tem que ser conjunta. Né? Bom, dizer só mais uma coisinha nisso, eu já estou entrando na última parte aqui, mas eu só dizer mais uma coisinha sobre isso aqui. Se nós pensarmos, se a gente começar a ter uma visão mais abrangente do que simplesmente olhar para os nossos planos de autogestão, o que está acontecendo com a saúde pública no Brasil? Lembrando que as nossas autogestões faz parte do sistema de saúde pública. Tá certo? Nós somos saúde suplementar que faz parte do SUS. Né? Muito bem. O que está acontecendo de um modo geral? Primeiro, né, você tem a perda de poder aquisitivo da população em geral. Qual é o fenômeno que está acontecendo em relação aos usuários de planos de mercado? Eles estão deixando de pagar os planos. Aliás, operadoras pequenas estão fechando. Né? Então, alguns milhões de pessoas, nos últimos anos, estão saindo dos planos de saúde privados e estão indo para o SUS, estão sobrecarregando o SUS. Tá certo? Bom, aí vem a maldita PEC da morte. Né? A PEC 95, que vai lá e reduz os recursos para o SUS. Você piora a qualidade do SUS. Ao mesmo tempo que você aumenta a demanda, você piora a qualidade. Né? Reduz os recursos. Muito bem. E aí nós temos a iminência dos trabalhadores das empresas estatais perderem os seus planos de autogestão, aí vai para o mercado, mas vai aguentar ficar no mercado ou vai acontecer com a gente a mesma coisa que está acontecendo com o restante da população? Que nós vamos ser obrigados a parar de pagar e ir para o SUS. Então nós vamos criar o caos. Né? E nós já temos, infelizmente, num período tão curto, alguns indicadores gravíssimos desse caos. Vocês certamente acompanharam na imprensa, né, que no ano de 2016 nós tivemos novamente, desde 1990, desde a criação do SUS, né, o índice de mortalidade infantil subiu no Brasil em 2016. E os números de 2017 ainda, que eu saiba, ainda não foram divulgados, né, pelo menos quando a gente fez lá os eventos, não tinham sido divulgados, né, mas já tem uma previsão de que vai piorar quando forem divulgados os números de 2017.